O processo de mutação faz parte da própria natureza de um vírus. Ele infecta células do corpo humano e começa a se replicar, se espalhando pelo organismo. Durante esse processo, que ocorre milhões de vezes, o genoma do vírus é copiado. Mas, às vezes, há um erro de duplicação. A cópia não sai igual. Quando isso acontece, a gente diz que houve uma mutação. E os vírus com modificações no genoma são chamados de variantes. O problema é quando essas novas variantes se tornam mais mortais ou contagiosas do que o vírus original. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou explicar quais são os sinais que indicam que estamos diante de mutações perigosas. Atualmente existem milhares de novas variantes do coronavírus, mas os cientistas estão de olho em 3: a do Reino Unido, a da África do Sul e a do Brasil. E a razão é exatamente essa: o risco que essas novas versões do coronavírus representam quando comparadas às versões anteriores. Vamos logo ao primeiro indício, que é o aumento nas internações. Se esse número aumenta repentinamente, sem nenhuma explicação humana aparente, como um relaxamento das regras de distanciamento social, pode ser um sinal de que uma nova variante mais contagiosa está circulando. No caso da África do Sul, o aumento de casos em apenas um mês foi tão repentino que os cientistas suspeitaram que algo estava acontecendo. De outubro a novembro do ano passado, os casos quase dobraram. O caos inicialmente se concentrou na cidade de Nelson Mandela Bay, que viveu um surto de hospitalizações. Intrigados, os pesquisadores da Universidade de KwaZulu-Natal, em Durban, sequenciaram o vírus de material genético coletado dos pacientes daquela cidade. Encontraram uma variante com 20 mutações, um número alto para o novo coronavírus. Mas dessas 20 mutações, houve 2 que chamaram mais atenção. Elas estavam no lugar estratégico do vírus, a spike, que é a proteína que ele usa para entrar nas células humanas e se reproduzir. As 2 mutações foram chamadas de N501Y e E484K. Um tempo depois, pesquisadores brasileiros identificaram essas mesmas 2 mutações na variante que circulava em Manaus. A cidade também teve um pico de casos de Covid-19 em janeiro, deixando os hospitais sem oxigênio. E por que aquelas 2 mutações que eu acabei de mencionar causam preocupação? Bom, a N501Y torna o vírus mais contagioso, facilitando o trabalho dele de entrar nas células. A segunda, a E484K, dribla a ação dos chamados anticorpos neutralizantes, que se colocam entre a spike e a célula para impedir a entrada do vírus. Essa última mutação preocupa particularmente os cientistas porque parece reduzir a eficácia de vacinas e há suspeitas de que facilitem a reinfecção de pessoas que já se contagiaram pelo vírus original. É aí que entra o segundo sinal de alerta para a presença de novas variantes: o aumento de casos de reinfecção. Se uma localidade começa a perceber que pessoas que já tiveram Covid-19 estão voltando aos hospitais, isso acende um sinal amarelo, especialmente se o novo contágio tiver ocorrido num curto espaço de tempo. Embora ainda haja muito que se explorar e estudar sobre a imunidade, de acordo com uma pesquisa da Agência de Saúde Pública do governo britânico, pessoas que já se infectaram com o vírus podem ter imunidade por cerca de 5 meses. Levando esses dados em consideração, se os casos de reinfecção ocorrerem num período menor, pode ser um sinal de que uma nova variante está circulando. O paciente pode ter sido infectado com coronavírus e desenvolvido os anticorpos, mas essa proteção pode não ter sido eficaz contra uma nova variante. Vejamos o caso de Manaus. A cidade foi duramente atingida durante a primeira onda de coronavírus. 76% dos seus habitantes teriam sido infectados, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Science. O percentual foi tão alto que muitos disseram que se o número tivesse correto, se essa pesquisa tivesse certa, a cidade já teria a tão falada imunidade de rebanho. Só para lembrar, a imunidade de rebanho acontece quando um número muito grande de pessoas se infectam com o vírus e adquirem imunidade, a ponto de frear a circulação da doença. Isso porque o vírus passa a ter dificuldade para encontrar pessoas vulneráveis para infectar.
Mas, apesar do percentual alto de infecção na primeira onda da Covid-19, Manaus sofreu uma segunda onda muito severa. Uma hipótese para esse novo pico de casos é que parte dele seja de reinfecções pela variante P1, que circulava na cidade naquela ocasião e que já está se espalhando pelo país. Mas é importante lembrar que ainda não há pesquisas conclusivas sobre o impacto da reinfecção por variantes. O terceiro indício de uma variante mais perigosa é a gravidade dos sintomas. Muitos se perguntam se as variantes de Manaus, África do Sul e Reino Unido seriam mais letais, além de serem mais contagiosas. Isso não está totalmente claro, embora dados indiquem que mais pessoas morreram com essas variantes. A questão, segundo os especialistas, está em saber se as mortes foram consequência direta do impacto da variante no organismo ou um efeito colateral da dificuldade do sistema de saúde em lidar com o fluxo de doentes. Isso porque, tendo em mente que as novas variantes são mais contagiosas, elas têm potencial para infectar mais pessoas num curto espaço de tempo. Consequentemente, o número de internações e mortes tende a crescer. Neste caso, a maior mortalidade pode não estar relacionada ao vírus ser mais grave, mas ao fato de os hospitais estarem mais saturados e poderem salvar menos vidas. Vamos lembrar de novo o caso de Manaus, em que faltou oxigênio nos hospitais. Várias pessoas morreram porque não tinham como respirar, não diretamente por causa do vírus. Uma pesquisa preliminar publicada pelo governo britânico em 22 de janeiro estima que a variante britânica pode ser 30% mais mortal que o vírus original. O fato é que, além da saturação hospitalar, está claro que essas mutações são mais eficazes em entrar no corpo e bloquear os anticorpos. E dessa forma, elas produzem cargas virais mais altas no organismo, o que está diretamente relacionado com casos mais graves da doença. Outro elemento que pode alertar para uma nova variante, o quarto e último deste vídeo, é se o perfil etário das pessoas infectadas mudar. Por exemplo, aqui no Reino Unido, 2 estudos importantes, um do Instituto Nacional de Estatísticas e outro da Universidade Imperial College de Londres, mostraram que as infecções entre os jovens de 16 a 24 anos começaram a aumentar em setembro. E foi nessa época que a nova variante apareceu no Reino Unido. Apesar das restrições e do confinamento imposto pelo governo, os casos não diminuíram como na primeira leva, e acredita-se que as escolas e universidades abertas nesse período tiveram um papel fundamental na disseminação do vírus. Ou seja, se mais crianças e adolescentes começarem a se infectar ou tiverem casos mais graves de Covid-19, isso pode ser um indicativo de uma variante com mutações capazes de melhorar a conexão entre a proteína spike do vírus e os receptores das células dos mais jovens. Por enquanto, essas 3 variantes são as mais preocupantes, mas os cientistas alertam que quanto mais o vírus circula, é mais provável que haja mutações. Por isso, manter medidas para prevenir a transmissão continua sendo fundamental, não só para evitar mais mortes, mas também para impedir que o vírus continue mudando. Então é isso, eu fico por aqui. Tchau e até mais!